Olha, do ponto de vista da fundamentação da admissibilidade do impeachment, a nossa avaliação é que outros governos acabaram fazendo a mesma coisa. Para se ter uma ideia, o governo anterior ao presidente Lula, que foi de Fernando Henrique, teve 115 decretos parecidos. O presidente Dilma, admitimos que ela fez 6 decretos parecidos ou iguais àqueles, mas, no entanto, tem um entendimento jurídico e o entendimento mais político da Câmara dos Deputados foi pela admissibilidade do impeachment. E os argumentos colocados provaram isso no dia da votação, que foi o dia 17 de abril, e agora no Senado, que tem um outro papel, a chamada Câmara Alta, me parece que prevalece nesse momento ainda o discurso político. Então, é por isso que nós temos esse entendimento que se armou um golpe, não só por conta da peça jurídica em si, mas assim, claro, discussão que se passou pela mídia, tomando partido, o próprio posicionamento do próprio judiciário, nós temos questionamento. E o próprio Congresso, na nossa avaliação, a partir do dia 26 de outubro, quando a presidente Dilma ganha o segundo turno das eleições, ele acabou avisando, os deputados ali acabou avisando que ela não governaria, e foi o que aconteceu. Olha, eu entendo e reconheço os nossos erros. Eu não sou daqueles que acham que nós não tivemos erros. Nós tivemos erros, mas também nós tivemos acertos. Por exemplo, eu desafio a qualquer pessoa a me falar quando que a Polícia Federal teve tão fortalecida. Quando que o Ministério Público Federal teve tão fortalecido? Quando que se prendeu empresários desse país e ficou preso? Então, eu atribuo isso a um fortalecimento e uma liberdade que o Partido dos Trabalhadores deu para próprias instituições, para que se pudesse fazer as investigações, prender e, no caso, julgar quem tem que ser julgado. A nossa diferença que nós temos é o seguinte: a mesma delação que tem para o tesoureiro do PT, tem do PSDB. A mesma delação que se tem para o presidente do PT, tem para o presidente do PSDB e outros partidos. O que nós entendemos é o seguinte, é que se prende apenas o pessoal do PT. Por exemplo, o Aécio Neves, o último candidato a presidente, ele tem delações, tem mais de 6 delações. Até o presente momento não se prendeu. Eduardo Cunha, que é o capitão, inclusive, do impeachment, tem delações, aliás, ele é réu confesso, Eduardo Cunha. Então, de tudo isso, nós temos questionamentos. Mas nós entendemos também o seguinte, que é uma disputa muito forte. Quando você ganha o processo eleitoral, a gente acaba não ganhando o poder. Quem é que me garante, por exemplo, que o judiciário é perfeito? Não é. O judiciário acabou de pedir, e foi aprovado 76% de reajuste, por exemplo, para o judiciário. Tem algum trabalhador que teve 76% de reajuste? Não teve. Porém, a grande mídia não fala. Então, nós estamos assim num processo de disputa da democracia e que nós entendemos que essa disputa tinha um objetivo. O PT não chegar aos 20 anos, 24 anos, que era o planejamento que o PT tinha, à frente da política econômica do governo brasileiro. Porém, também reconheço que o PT teve alguns erros em não fazer, por exemplo, a reforma política. Acho que foi um dos grandes erros que nós tivemos. Discutir a democratização dos meios de comunicação, que muita gente às vezes tem medo. Discutir uma reforma no judiciário, uma reforma político-eleitoral. Então tem uma série de coisas que a gente acabou não fazendo. Fizemos aliança, inclusive, com quem não deveria. E nós estamos pagando tudo isso. A capacidade da presidente Dilma ninguém discute, a seriedade dela ninguém discute. Porém, eu vejo que se acontecer do impeachment, porque provavelmente aconteça, da presidente Dilma, o afastamento, ela retornando, nós teríamos que ter outras eleições congressistas, porque com esse Congresso está mais que provado que ela não consegue governar, a não ser que ela entre no jogo natural, que é a compra. Compra de votos, compra de cargos. Aliás, o PT fez isso com o PMDB, né? O PT fez 3 reformas ministeriais que favoreceu praticamente o PMDB.
E mesmo assim o PMDB entendeu que não era aliado e, no caso, armou tudo isso para o vice-presidente estar assumindo, se acontecer a admissibilidade, que me parece que caminha para isso. Então, eu vejo assim, mesmo com o retorno da presidente Dilma, a não ser que tenha uma mudança do Congresso Nacional, do Senado, nós teremos condições de governar. Se não, esse que está aí ficou provado, dia 17 de abril, mostrou qual é o perfil. Aliás, 58% desses deputados, eles têm alguma acusação do ponto de vista eleitoral ou qualquer coisa parecida, e sendo investigados, inclusive. Então, eu avalio assim que é um momento que a gente tem que voltar a conversar mais com a população e tentar politizar esse processo para que nas próximas eleições nós, eleitores, não erramos tanto.